Fala, doutor, doutora, meu nome é Leonardo Lopes, sou advogado criminalista e hoje eu vou te ensinar alguns pontos que pouca gente ensina, mas que você precisa saber para atuar com segurança na advocacia criminal, ao menos no início. Bom, meu papo hoje é sobre o dia da audiência, audiência de instrução e julgamento. O primeiro ponto, ou as primeiras dicas que eu quero trazer aqui para você hoje são as seguintes. Chegue cedo na comarca. Por quê? Se você é um advogado criminalista iniciante, você muito provavelmente não conhece as comarcas. Você não sabe, por exemplo, se a vara criminal fica no primeiro, no segundo, no terceiro andar daquela comarca, se fica no prédio 1, se fica no prédio anexo. Então é fundamental que você chegue antes, que você entenda como funciona aquela comarca, onde fica efetivamente a sala de audiências, onde fica o cartório. Chegue no balcão do cartório, verifique se está tudo certo, olhe a pauta de audiência daquele dia para aquela vara. Por quê? Quando o seu cliente chegar, e ele vai chegar cedo para o dia da audiência, admitindo que é um réu solto, quando ele chegar, você precisa passar segurança sobre aquele momento. Ou seja, você precisa demonstrar para ele que você sabe onde fica, ao menos, a sala de audiência. Então imagine só que você chega junto com o seu cliente, você não conhece o local, você não conhece a comarca, não sabe sequer o andar da vara criminal. Perceba que começa ali um sentimento de insegurança, um constrangimento inicial que pode te atrapalhar, inclusive no momento da audiência. Além disso, ainda sobre esse aspecto de passar segurança para o seu cliente antes da audiência, saiba e transmita para o seu cliente que, se for ouvido uma criança, um adolescente, essa criança será ouvida em apartado, em sala em separado, no NUDECA, diante de um profissional da psicologia que fará um filtro para as perguntas. Tudo isso tem por objetivo único passar para o seu cliente que você conhece o procedimento e que você sabe o que você está fazendo. Isso, para um advogado iniciante, é fundamental. Primeiro, para ganhar confiança, tanto própria quanto diante da percepção do seu cliente. Bom, iniciada a audiência de instrução e julgamento. A primeira dica que eu quero te dar, ou talvez a informação que eu quero te dar, é que as pessoas que ali estão presumem que você sabe o que está fazendo. Presumem que você já fez outras audiências como aquela. E por que eu estou te dizendo isso? Porque por vezes você acredita que você vai chegar lá e que as pessoas serão super didáticas com você, e normalmente não é assim que acontece. Elas já estão tão no automático de fazerem aquilo com tanta frequência que elas acabam presumindo que você também tem aquela experiência, aquela expertise, que você já conhece muito as regras do jogo. E se você chega disperso ou sem nenhum conhecimento, você vai ser surpreendido, ou no mínimo vai passar por um constrangimento ali, por não saber bem o que acontece e o que vai ser feito, ok? Bom, na continuidade, o que acontece na audiência de instrução e julgamento? Inicialmente, você que é um estudioso, já tem o domínio da teoria, sabe, serão ouvidas as vítimas, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa. Ao final, como aquele último ato, teremos o interrogatório do réu. Bom, quero lembrar você, primeiro, quem pergunta é o Ministério Público. Na sequência, a defesa. Então, a audiência ela normalmente começa da seguinte forma. Todos sentam-se nos seus devidos lugares, não se preocupa com isso do lugar onde o advogado senta, porque sempre tem um policial militar que te chama para dentro da sala de audiência, te indica mais ou menos onde é algo super intuitivo. Então, nesse ponto, você não vai ficar envergonhado, não vai ser constrangido. Fique tranquilo. O juiz inicia a audiência, identifica eventualmente a primeira vítima a ser ouvida e começa com a palavra do Ministério Público. O Ministério Público faz as suas perguntas, questiona sobre o ato, como aconteceu, se é daquela forma mesmo como está na denúncia, e na sequência ele traz com a palavra a defesa. A defesa, que é você, advogado, já tem que ter tudo pronto com relação àquelas perguntas. Você já tem que ter uma tese construída para que as suas perguntas façam sentido para a tese que você quer defender em alegações finais. Então, isso é um ponto que eu acho que eu nem precisava trazer aqui. Ouvidas as vítimas. Na sequência, testemunhas. Normalmente, para acusação, temos sempre policiais militares. Então, pergunta primeiro o Ministério Público. Por fim, pergunta a defesa, o advogado, que também já tem que ter preparada aquela gama de perguntas. E, ao final, o último ato, o interrogatório. Interrogatório é a oitiva do seu cliente, eventualmente do acusado naquele ato, naquela oportunidade, que tem o direito de permanecer em silêncio, que tem o direito do silêncio parcial, ou seja, o direito de responder somente às perguntas do seu advogado. Então, isso parte muito da estratégia. O que eu quero chamar a sua atenção neste momento da audiência? Os juízes, talvez por uma questão até da teoria dos jogos, teve um mau dia, está estressado, a pauta está muito cheia,
eles não são muito amigáveis em alguns momentos específicos. Por exemplo, se o advogado ele não vai preparado com perguntas objetivas, o juiz não vai titubear em indeferir a sua pergunta. E fará isso de forma meio ríspida, dizendo, indefira a pergunta, não tem qualquer relação com mérito. É dessa forma. Então, para que você não fique envergonhado, constrangido, que isso acabe com a continuidade da sua audiência pelo nervosismo, por exemplo, leve perguntas objetivas. Pergunte sobre fatos, sobre o que aconteceu, sobre o que a pessoa viu, presenciou, não sobre o que ela acha, não sobre o que ela acredita que poderia ter sido. Então, cuidado com isso para que você não passe por esse constrangimento. Além disso, ao final, você tem que ir muito tranquilo com relação à questão do interrogatório e o silêncio parcial. Por vezes, infelizmente, ainda temos magistrados que se insurgem contra o silêncio parcial, ou seja, o direito de responder somente às perguntas da defesa. Isso já é garantido e cediço na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, vá preparado nesse ponto. Por fim, e talvez o mais importante desse vídeo, é você saber que ao final da audiência, finda, inclusive, esse interrogatório, você terá o direito, inclusive nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, de requerer diligências, se aquelas diligências forem pertinentes, se as provas produzidas na audiência tiverem menção, fizerem referência àquela diligência que você vai pedir. Então, saiba disso. Porque, por vezes, o juiz até pode perguntar alguma diligência, doutor, alguma diligência pelo Ministério Público, mas, por vezes, e posso dizer que é a regra, o juiz presume que você sabe o momento de se manifestar sobre aquilo ali. Então, interrogou, você não falou nada, pode ser que o juiz já parta sem diligências pela defesa e pelo Ministério Público, todo mundo assine e acabou. Então, fique muito ligado para isso. Ao final desse interrogatório, você pode manifestar ao magistrado que você deseja determinada produção de diligências. Você quer um exemplo? Imagine, isso aqui é um caso prático, claro que eu não vou mencionar nomes e a situação específica, mas trabalhei há pouquíssimo tempo num processo criminal, numa ação penal que tratava de um roubo majorado, concurso de pessoas, onde havia diversas contradições na versão dos policiais. Na audiência, questionei, senhor policial, o senhor se utilizava de câmeras corporais no momento da abordagem, do flagrante, da captura? A resposta foi sim. Nesse momento, eu criei uma produção de informação que me trouxe a possibilidade de, ao final da audiência, requerer ao juízo. Excelentíssimo doutor juiz, a defesa requer a disponibilização das câmeras corporais, das body cams. Foi nesse contexto e diante dessa pergunta que eu inaugurei na própria audiência que o juiz deferiu e veio aos autos posteriormente todo o conteúdo audiovisual daqueles materiais. Tudo realizado, interrogatório realizado, em regra, teríamos alegações finais orais e decisão e sentença, tá? Mas na prática, muito provavelmente, nós teremos abertura de prazo para alegações finais por memoriais, por escrito, ok? E aí sim, posteriormente, nós partiremos para a sentença. Em resumo, nesse vídeo, chegou o dia da sua audiência de instrução e julgamento. Chegue antes, pelo menos 1 hora antes do que você acredita que o seu cliente chegará. Conheça a comarca, saiba onde fica o cartório, a sala de audiências, eventualmente no DECA para a oitiva do menor. Chegue antes para que você identifique e quando o seu cliente chegar, você passe para ele que você conhece toda a estrutura daquela comarca. Iniciada a audiência de instrução e julgamento, você chegou naquela oportunidade, você já sabe, primeiro vai perguntar ao MP, depois vai perguntar à defesa, sempre por último, sempre ao final. As suas perguntas têm que ser objetivas, não pergunte sobre o que a testemunha acha, mas sobre o que ela sabe, sobre o que ela viu. Prepare as perguntas com base na sua tese, que será abordada em alegações finais. Vá preparado para conhecer esse procedimento. Saiba primeiro a vítima, depois a testemunha de acusação, testemunha de defesa e, ao final, o interrogatório. Sempre você terá a oportunidade, inclusive antes do interrogatório, de conversar com o seu cliente. Se for o caso, se o magistrado não questionar sobre esse interesse, o senhor pode sim surgir e mencionar ao magistrado que você tem o interesse, que a defesa quer conversar com aquela pessoa antes de eventual interrogatório. Você pode instruir o seu cliente a permanecer em silêncio. Ao final daquela audiência, tudo finalizado, você já sabe que muito provavelmente nós iremos para alegações finais por memoriais, mas vá para a audiência de instrução e julgamento preparado para uma eventual alegação final
por via oral, certo? Então, você precisa estar muito preparado para esse contexto, para que você não seja surpreendido. É claro, o que vai te preparar efetivamente é a prática, mas conhecer essas nuances é muito importante. Além disso, lembre-se, muito embora nós prezamos, inclusive sob uma ótica constitucional, pela imparcialidade do juiz, ele é um ser humano. Então pode ser que naquele dia ele tenha pegado o trânsito para chegar até ali, ele tenha tido um problema em casa, com os filhos, com a esposa. Então é possível que ele esteja em um dia de estresse, de muito estresse. Então você precisa ter alguma noção disso, até sobre aquele ideal da teoria dos jogos, do Alexandre Moraes da Rosa, para que você possa trabalhar da melhor forma possível. Nesses casos, a estratégia ela é fundamental. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou, te ajudou em alguma coisa, compartilha, curte aí e se inscreve no canal. Um abraço!